Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula em nome de Jesus. Né? Nosso cenário hoje é diferente. Começamos aqui na cozinha e depois vamos lá para a sala. Porém, hoje nós estamos aqui porque eu quero trazer um ensinamento de uma forma diferente. Nós vamos falar da ceia do Senhor nas próximas duas aulas. E hoje eu quero trazer o elemento dessa ceia. O elemento da ceia é o pão e o vinho. E o pão é muito especial. E eu quero hoje ensiná-los a como fazer esse pão. De uma forma natural, usando o trigo, o azeite e a água, e também usando termos espirituais, fazendo a reflexão de que deve ser feito ao comer esse pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus. Antes de mais nada, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seus sonhos e seus projetos. Vamos orar? Fechemos os olhos, então, vamos nos juntar nessa oração em agradecimento a Deus. Pai, te louvamos nesta hora, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre nós e que o teu Espírito nos faça entender a tua palavra, não só compreender na mente, mas ter a revelação dentro de nossas almas. Que nós saiamos daqui hoje completamente cheios daquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a palavra do Senhor diz então, nos ensina, no livro de Gênesis, que certa vez Abraão, pai da fé, ele estava vindo de uma batalha contra 4 reis. Após ter vencido essa batalha, ele descendo pelo deserto encontrou uma figura de um homem chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque, segundo a Bíblia, é rei de uma cidade chamada Salém. Mas ele é um tipo do Senhor Jesus também, Melquisedeque. Ele é um exemplo, um modelo, é uma sombra do Cristo. E ele encontrou, esse Melquisedeque, um sacerdote muito respeitado, encontrou com Abraão no meio do caminho. E Abraão vinha com muitos despojos na mão dessa batalha. E Melquisedeque foi ao seu encontro para oferecer a ele pão e vinho, a ceia do Senhor. Abraão entendeu perfeitamente o que significava aquele pão e aquele vinho naquele momento. E ao comer o pão e o vinho, Abraão então devolveu a ele os dízimos de todas as coisas. Bom, eu quero trazer só a menção ali do pão e do vinho. Por que Melquisedeque, esse sacerdote chamado rei de Salém, um homem que a Bíblia fala que não tem genealogia, ou seja, não se conhece o seu começo e o seu fim, mas na verdade sabemos que ele é um rei de uma cidade. Embora aquele texto fale de um homem, mas ele está apontando para a figura celestial. E quando essa figura celestial apresenta a Abraão o pão e o vinho, ele está convidando para um ato, um momento espiritual, não só uma ceia natural, um lanche natural, uma comida à meia-noite, mas ele está convidando a que Abraão partilhasse com ele de uma cerimônia estritamente espiritual. E dali nós começamos a entender um pouco mais sobre as coisas de Deus. O tempo vai se passando, nós vamos lendo outros textos e vamos vendo que a cada vez que o tempo se aproxima de Cristo, o pão e o vinho é oferecido aos homens. Até que Cristo, quando chegou nessa terra, ele se encarnou como um homem e ele começa a pregar o seu evangelho. E no livro de João ele diz assim, ó, o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E ele começa a fazer essa relação entre o pão e o vinho que todos os homens no passado já conheciam. Agora ele faz essa alusão, essa comparação com ele mesmo. É como se ele dissesse, aquele pão e aquele vinho que seus pais comeram como cerimônia e que foi ordenado por Deus para que os homens pudessem comer, sou eu. E ele diz, o vinho que vocês beberam, simbolicamente, é o meu sangue. E o pão que vocês comiam lá era o meu corpo. E as pessoas ali, os judeus, entendiam o que ele estava falando, porque já havia um conhecimento muito antigo que o sacerdote também experimentava do pão e do vinho. Mas ele sabia, naquela época passada, que era algo espiritual. Mas não tinha entendimento tão profundo quanto agora Jesus demonstra, dizendo, o sangue é o vinho que vocês bebiam. E o meu corpo é o pão que vocês comiam. E Jesus, certa vez, aquele texto que todos conhecem, ele chega então em Jerusalém, poucos dias antes da sua morte, e manda os discípulos preparar um lugar como este aqui, ó. Não uma cozinha, mas preparar um lugar agradável como este. E disse para os discípulos, vão lá, preparem para mim
a ceia, que eu quero ensinar a vocês o que é a ceia. Então os discípulos prepararam aquele jantar, e dentro desse jantar havia um momento solene da ceia. E então começou-se o jantar, todos comiam, bebiam, e Jesus levantou, parou um momento e disse: agora vamos começar o momento solene. E aí ele tira todos aqueles alimentos e traz ali somente o pão e traz o vinho. E ele diz assim, ó, a Bíblia diz: então Jesus, tendo dado graças, partiu o pão, deu aos discípulos e disse: comei deles todo, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Agora Jesus traz a revelação completa. Antes ele disse: o meu corpo, a minha carne é a verdadeira comida. Agora não, ele entrega dizendo o quê? Comei deles todos, porque este é o meu corpo que será partido por vós. E depois que os discípulos partiram e comia cada um pedaço daquele pão, Jesus então entrega o cálice. Orou e entregou o cálice. E deu aos discípulos e disse: bebei deles todos, porque este é o meu sangue que vai se formar uma nova aliança. Então o sangue é a nova aliança. O corpo é partido por vós. E todos comeram, e depois que comeram, deram graças e saíram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso como salteador. Lembram dessa história, né? Bom, tendo contado a história toda, rapidamente, esse desenvolvimento, eu quero começar hoje com o elemento do pão. O que significa o pão? Já sabemos que o pão é o corpo de Cristo simbolicamente. Mas Jesus certa vez disse assim, ó, ele disse uma parábola assim dizendo: se o grão de trigo cair, quando ele cair, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. O grão de trigo que cair, entenda a colocação dele, ele está dizendo dele mesmo. O grão de trigo que caiu, que desceu do céu, se vier na terra e esse grão de trigo não morrer, então ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Ele está falando dele mesmo. O grão de trigo que desce e que morre. A morte dele deu muitos frutos, que somos nós. Você pode dizer amém. Então ele se considera, ele se autodenomina o grão de trigo. Bom, eu tenho aqui o trigo, que todos conhecem, né? E Jesus se comparou como o grão. Esse trigo está moído, já virou pó, né? Para utilização comercial. Mas Jesus pegou um trigo, um ramo de trigo, e disse: esse aqui sou eu. Se esse trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar sozinho. Ora, como assim ficar sozinho? Para que aquele trigo pudesse virar pão, ele tem que ser o quê? Colhido. O que mais? Triturado. O que mais além de triturado? Além de triturado, ele tem que ser amassado de tal maneira que ele fique um pó. Mais do que uma farinha, ele um pó. Então ele está dizendo: eu sou o grande trigo. Eu vou cair na terra, eu vou descer nessa terra. Eu tenho que morrer. O que era morrer por um grão de trigo? Morrer, se nós pudéssemos perguntar para qualquer grão de trigo na rua aí, nós falamos: grão de trigo, o que é morrer para você? Morrer é virar pó. Morrer é virar pó. É ser triturado. É passado pela máquina a ponto dele virar nada, olha, uma farinha. Jesus está dizendo dele mesmo que ele seria triturado, que ele seria moído, que ele seria castigado, que ele seria quebrado. Tudo isso em favor de nós. Esse entendimento em favor de nós é muito difícil. Nós teremos já esse compreendimento. Mas as pessoas falam assim: Jesus morreu por minha causa. Mas qual é a consequência dessa morte? Ora, se o grão de trigo não cair, virar pó, então ele vai ficar sozinho. Mas se ele virar pó, ele vai dar fruto. Qual é o fruto? O que você faz com um grão de trigo moído? Pão. O fruto que ele está falando é o pão. Bom, como é feito o pão da ceia? Aqui tem trigo, numa certa medida. Como não é aula de culinária, não precisa dar as medidas, né? Agora, se alguém quiser que está assistindo para aprender, é 1,5 xícaras de trigo. Você vai fazer para 50 pessoas, vai sobrar ainda. Bom, eu espero que não, né? E acrescenta para fazer esse trigo. Eu estou fazendo da mesma forma que fazia antigamente. O azeite de oliva
é símbolo do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse trigo é símbolo do Cristo. Então eu coloquei o Cristo aqui na vasilha. Agora eu pego o símbolo do Espírito, um azeite de oliva extra virgem, tirado estritamente, sem mistura. E eu misturo os dois. Para quem está querendo aprender como que é o tempero, é 6 colheres. Tá bom, 3. Ó, tem gente que tá entendido aí. 6. Bom, misturei o óleo. Isso não é só culinária, gente. Eu quero que vocês abram o coração para entender espiritualmente o que eu estou fazendo. Eu peguei o Cristo, o homem, o Deus que desceu na terra e virou homem, o sacrifício. Agora eu estou misturando com o Espírito Santo, que é outra ação do próprio Deus, junto. E começa o processo de mistura. Para que esse processo pudesse ser homogêneo, também naquela época, como nesta época, para fazer o pão perfeito sem fermento, acrescenta-se água. E eu quero agradecer a produção que trouxe essa xícara de decoração. Vamos filmar aqui, uma xícara de decoração. Muito obrigado aí, produção. E a xícara vai apenas 3 colheres. Bom. Eu quero fazer isso como eu faço em casa. Com a mão. E é assim que se fazia antigamente. Não usava colher, não usava batedeira. É assim que se faz o pão, é assim que Jesus fez. É assim que Maria fez várias vezes. É assim que os homens fizeram. Ele pegou o trigo, que vocês sabem que representa, o óleo, que vocês sabem que representa, e eu ponho o elemento mais importante da face da terra, que é o elemento da vida, que é a água. E eu começo a fazer um processo de amassar. O Cristo, durante 3 anos, ele sofreu isso. Ó. Por que durante 3 anos? Porque ele se manifestou com 30 anos. Com 30 anos ele foi batizado. Com 30 anos ele começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele entra numa sinagoga e ele diz assim, uma sinagoga é uma igreja judaica, ele entra e ele pega o rolo do livro de Isaías, que era um rolo papiro. Ele tinha autoridade de ler ali, porque ele era um rabino. Então ele abre o rolo exatamente no livro de Isaías, no capítulo 61, e diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com o seu óleo. Eu estou ungido com óleo. O trigo foi ungido com óleo. A água, a palavra do Senhor nos ensina que ela representa a própria palavra de Deus. Ou seja, está misturado aqui o Cristo, o Espírito Santo e sua palavra. A água, o óleo e o trigo. E a vida, e eu, e você, é evidente que é de uma forma figurativa que eu estou dizendo, mas os homens começaram a fazer isso com ele. Isso que eu estou fazendo com a mão. A amassá-lo, a persegui-lo, a triturar. De que forma? Tentando matá-lo. Os judeus começaram a buscar a sua morte. Jesus passa mais de 1 ano e meio fugindo da morte, escapando da morte. Os homens estavam atrás dele. Só que não sabiam os homens que cada perseguição, cada amassada, cada afronta, cada situação vergonhosa, cada situação de luta, de problemas, cada vez que ele era vituperado, ou que se levantava um mal falso contra ele, pelos judeus, pelos sacerdotes, eles estavam fazendo o que com o pão? Amassando. Amassando, e não sabiam eles que estavam preparando o que? Com trigo, azeite e água. O que eu estou preparando aqui, gente? O pão. Até que ele fique pronto.